dizer que quando a gente não faz o cálculo, todos nós estamos arriscados a um dia dar as costas para Jesus. Saulo, quando era Saulo, ele era admirado. Quando ele virou Paulo, ele era odiado. Você pode hoje assumir um boleto desse? O evangelho tem um preço. Não é fácil falar nem ouvir, mas eu preciso dizer, é importante, tem um preço. O verdadeiro evangelho tem um preço, e se alguém está pagando, todos nós devemos pagar. Do evangelho segundo Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25. Estamos aqui já há alguns domingos, talvez uns 3 meses, falando sobre Cristo, sobre Jesus, e o que tem sido muito bom para mim, e eu já ouvi algumas pessoas também, me procurar para falar que as palavras, aliás, têm surgido efeito, graças a Deus por isso. E hoje não é diferente, culto de ceia, aí que a gente precisa falar de Jesus mesmo. Então, eu quero que você abra comigo aí no Evangelho de Lucas, capítulo 14, a partir do 25, a gente vai até o 33. Você vai cumprir a sua meta essa semana de leitura de Bíblia. Talvez você tenha uma meta e a semana não deu, mas a gente vai ler um pouquinho nesse domingo e vai ser bênção. Amém? Não vai ser muito fácil. Enquanto eu estou falando, eu gostaria, principalmente os obreiros, que intercedessem pela minha vida, intercedessem, porque há 2 semanas que eu estou com essa palavra no meu coração, e algumas guerras a gente enfrenta, porque a palavra tem um peso, né, irmãos? A palavra, ela confronta, e me confrontou muito essa palavra, e eu gostaria de te convidar a apanhar comigo. Eu achei que ia ficar sozinho, mas quero que todos nós viemos ser confrontados essa manhã. O culto de ceia é um culto de reflexão. Não é o culto que você vem para tomar um café da manhã de suco e pão. Não, é um culto de reflexão. E em alguns momentos eu percebo que pessoas estão tomando a ceia por tomar, porque não podem perder a ceia, mas às vezes nem tem consciência do que está fazendo. Mas vamos lá, a gente vai ler do 25 ao 33, beleza, João? Você me ajuda aí? Show, vamos lá. E aí eu vou repetir, essa minha Bíblia tem grifos onde Jesus fala de vermelho, eu gosto muito. E a partir do versículo 25, todo o resto que a gente lê são palavras de Jesus. Amém? Então, redobre essa atenção, porque o nosso Jesus está falando. Diz assim, vou ler aqui, ora, você consegue colocar na NVI, que é igual à minha tradução? Se não der, deixa. Não, vamos nessa então. Bora, né? Alterou? Não, mas tudo bem, então vamos com essa aí mesmo. Ora, ia com ele Jesus, tá? Ia com ele uma grande multidão,
E voltando-se, disse-lhes, aí, olha o que Jesus começa a dizer, versículo 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele. Versículo 30. Dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Versículo 31. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. E o último versículo, assim pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo, quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém? Ficou pesado, né, irmãos? Pouquinho. Mas até o final, a gente vai sair daqui feliz hoje, amém? Irmãos, hoje eu gostaria de, em rápidas palavras, fazer uma reflexão com cada um, para a gente fazer isso juntos, tá? E eu quero refletir, eu quero falar hoje sobre quanto custa. Esse seria o tema da minha mensagem hoje. Quanto custa? Quanto custa ser um crente autêntico? Eu não estou me referindo a quanto custa a salvação, porque a salvação foi paga por sangue na cruz. Não tem valor. A salvação não tem valor, não é sobre o preço da salvação. Hoje eu quero... O ponto que eu quero trazer hoje é o quanto custa, o quanto nós estamos dispostos para alcançar a salvação. Qual é o preço? Você já parou para pensar nisso? Já parou para sentar, pegar uma caneta assim, pegar uma caneta, e assim como a palavra diz, que antes de começar a obra, você senta e faz o cálculo para ver se você consegue terminar? Ou você veio, ou você está aqui porque alguém está te trazendo já há muitos anos e você só vem para não constranger essa pessoa. Afinal de contas, ela fica me cobrando de noite para me vir e eu não quero fazer Não, você já parou de fato para pensar quanto custa ser salvo? Qual é o sacrifício que eu estou disposto a pagar por isso, pela salvação? Você já parou para pensar o quanto você está disposto a ser salvo? Ou você só vem quando você está afim? Hoje eu estou bem. Hoje eu vou dar glória porque eu estou bem. Porque eu senti da glória. Hoje eu senti. Tem gente que só vem para a igreja quando sente de vir para a igreja. Não, eu vou orar porque eu senti orar. Meu Deus do céu. Ore por mim aí, irmãos. Bom, irmãos, se um de nós aqui, ou alguns de nós, podemos pensar que vir à igreja 1, 2
vezes na semana. Ser um homem, uma mulher boa, que atravessa velhinhos na rua, que salva os animais, né? Que às vezes faz uma doação. Se passa pela sua cabeça que ir à igreja às vezes dá um aleluia, às vezes ajudar alguém dá uma esmola aqui e outra ali. Se passa pela sua cabeça que fazer isso te torna um cristão autêntico, eis a minha primeira advertência: não é isso. Pastor, não é isso? Não, não é isso. Não é isso. Seu trabalho é fácil, irmão. Isso que você está fazendo é a coisa mais fácil que tem. Vir à igreja, ajudar a atravessar a rua, ser honesto. Tem gente que acha que ser honesto já é... Não. Se não tem autonegação, se não tem autossacrifício na sua conversão, alguma coisa está faltando. Vamos continuar. Mateus 7,14, coloca aí, olha só. Pastor, qual é o caminho? Mateus 7,14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que encontram. Eu vou ler aqui na minha versão, porque essa versão está um pouco diferente. Mateus 7,14, né? Vamos ler aqui na minha. Olha só. Na minha NVI. NVI? É isso mesmo então. Como é estreita a porta e apertado é o caminho que leva à vida. Este é o caminho da vida. Primeiro, que você precisa entender que o caminho que leva à vida é estreito e apertado. Assim como essa palavra vai ser hoje. Estreito e apertado. E são poucos os que encontram. Irmãos, a raridade e a beleza do Evangelho são para poucos. Vamos para frente. Esse é o caminho da vida. Ele é estreito e apertado. Então, ser um crente verdadeiro vai te custar. E aí eu fiz uma listinha do que vai custar para você ser um crente verdadeiro. E aí, depois desse culto, você vai decidir se você quer ser crente de verdade. Porque vai fazendo a conta aí, ó. Vai colocando na lista aí, tá? Primeiro, para você ser um crente vai te custar batalhas a serem travadas. Tem batalha pela frente. Segundo, sacrifícios a serem feitos. Tem sacrifício para fazer. Terceiro, um Egito para ser esquecido. Ou seja, tem um mundo para você esquecer. Você está achando que é... Vamos lá. Mais um deserto para ser atravessado. Pastor, Mais uma cruz para ser levada. Está conferindo aí o quanto custa? Se não te vender o Evangelho com esses atributos, liga para o Procon, vai no Reclame Aqui e reclama porque te venderam um produto pirata. Ei, eu quero dizer para você aqui essa manhã, Deus me trouxe aqui para te mostrar um produto autêntico. Sabe por quê? Porque você precisa e vai alcançar um céu real. Você anotou isso? Quanto custa chegar? Quanto custa ser um crente autêntico? Vai te custar muito caro, mas até o final a gente vai entender a nossa recompensa. Se tornar um cristão autêntico não é sentar em uma poltrona e apertar um botão e esperar que essa poltrona te leve até o céu. Não é isso. Se alguém te vendeu isso, está errado.
Tem gente sentado na poltrona esperando a vinda do Senhor. Ei, não é isso, é batalha, é sacrifício, é entrega, é luta, e é uma cruz que eu preciso carregar todos os dias. Quanto custa, pastor? Você pode levar um evangelho falso ou um evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro vai te custar, e vai te custar muito. Mas quanto custa? Qual é o valor? Eu vou te dar umas dicas. Eu vou te dar aqui algumas linhas, alguns valores. Primeiro, o preço de um cristianismo autêntico. Primeiro valor. Você vai ter que abrir mão da sua justiça própria. Sério, pastor? Vai. Vou te contar um segredo, não conta para ninguém, mas não conta para ninguém. Tá filmando, né? Mas tudo bem, depois a gente corta. Você não é bom. Olha lá, olha o que diz. Isaías 64, versículo 6. O que diz? Coloca lá, João, para mim, por favor. Ou João ou Daniel. Isaías 64, 6. Olha o que diz. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça, são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos leva para longe. Ei, eu quero dizer para você uma coisa. Você pode doar dinheiro para o Teleton, para o Criança Esperança. Você pode ser bom do jeito que você for, mas eu quero te dar uma notícia: você não é bom. Então, o preço do cristianismo, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu não sou bom. Eu posso orar, eu posso jejuar, eu posso subir monte, eu devo fazer isso. Porém, ainda assim eu estou em falha. O único que pode me levar para o céu, a única forma de eu chegar no céu é através de Jesus Cristo. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é através dele. Então, se você tem um orgulho próprio da sua santidade, do que você faz, você precisa abrir mão hoje disso. Mas eu sou bom. Tem gente, quando eu falo assim, quando eu pergunto, você é salvo? Tem gente que já pensa em tudo o que ele faz. Eu sou salvo, afinal de contas eu oro 12 horas por dia. Eu sou salvo, afinal de contas eu não perco um domingo de manhã. Isso aí é forte mesmo. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui: para ser um verdadeiro cristão, nós precisamos desistir da nossa justiça própria. Você precisa se esvaziar da sua autojustiça. E quando você tem uma justiça própria muito elevada, você começa a julgar as pessoas. É porque fulano não é como eu, a cicrano não é como eu. E Deus está dizendo para você: você não é nada, porque por maior ato de justiça que você apresente perante o Senhor, é como trapo de imundícia. Vamos lá, que ainda tem muita coisa para falar. Irmãos, para finalizar esse primeiro ponto, só confie em Jesus. Pela graça dele, pela misericórdia dele, nós alcançaremos o céu. Segundo ponto que eu gostaria hoje: nós precisamos desistir. Engraçado que o evangelho é sempre abrindo mão, né? É abrir mão da autojustiça, é sempre abrindo mão, é a gente querendo ganhar e Deus falando: não, se esvazia, vai abrindo mão. Segundo ponto que eu entendo aqui, nós precisamos desistir. Só tem crente aqui, eu acho que só crente, mas eu vou contar um segredo para você. Você precisa desistir desse pecado. Você, presbítero Hollywood, Deus sabe que você fuma.
E você não desiste, porque você conseguiu uma bala de hortelã, um house preto, e acha que está de boa, porque ninguém está vendo. E Deus olhando, olha lá, o irmão Hollywood, irmão Marlboro, achando que engana a igreja. A gente precisa desistir do pecado. A gente precisa desistir, precisamos abandonar cada prática de erro que estão perante Deus. Ei, todos os nossos pecados nós precisamos abandonar. Nós precisamos abandonar os nossos pecados. Não vamos dar trégua aos pecados, principalmente aos pecados em que amamos. Sabia que a gente ama alguns pecados? Aí, pastor, tem pecado que você nem mais chama ele de pecado, você chama ele de meu amor. Precisamos abandonar o pecado. Para ser um crente autêntico, eu preciso abandonar o pecado? Sim, preciso abandonar o pecado. Vai fazendo a conta aí, irmão. Ó, no final da mensagem você vê quanto custa. Primeiro, eu preciso abandonar a minha justiça própria. Depois, eu preciso abandonar os meus pecados. Quantos? Todos. Não fica nenhum. Nós precisamos considerar que os nossos pecados são os nossos inimigos mortais. Sendo eles grandes ou pequenos, sendo eles públicos ou secretos, todos eles são os nossos inimigos mortais. O que é um inimigo mortal? Aquele que te mata, ele vai te matar. E às vezes ele é como um câncer que não mata da noite para o dia, mas vai te matando aos poucos, e te matando aos poucos, e te matando aos poucos, e te matando aos poucos. Continuando. Aí alguém vai falar assim: não, mas Deus ama o pecador, né? Não tem? E abomina o pecado. Isso é verdade. Deus está disposto, eu notei aqui, a receber qualquer pecador. Ele está disposto a receber qualquer pecador, mas Deus, não se relaciona com quem não quer se separar do pecado. Eu quero dizer para você uma coisa: você veio no culto de ceia, eu preciso dizer isso para você. Deus, ele está disposto a te receber, mas ele não está disposto a se relacionar com quem não quer se afastar do pecado. E eu vou te dizer uma coisa: os olhos dele estão em todos os lugares. Está em todos os lugares. Ele te vê aonde ninguém te vê. Ele te conhece aonde ninguém te conhece. Então não adianta tentar enganar o Senhor. Abandona o pecado hoje. Aí eu vou para o terceiro e último. E esse aqui é um pouco mais delicado, porque envolve o nosso prazer. Para eu ser um crente autêntico, eu não posso ter amor ao lazer. Ixi, aí os crentes já desviam. Como assim, pastor? Amor ao lazer nós precisamos ser produtivos. Precisamos ser produtivos na nossa carreira rumo ao céu. Precisamos ser produtivos na nossa trajetória aqui rumo ao céu. Não tem tempo para vacilar, não tem tempo, não tem tempo. Não estou falando para você parar de fazer tudo que é de lazer, não. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nós devemos tomar cuidado com a nossa conduta onde estivermos, irmãos. Irmão, o crente é o seguinte: ele pode ter lazer? Pode, mas já viu o crente na praia? Ele está em alerta. Porque o mundo, quando sai do seu dia a dia, eu vou tirar o lazer, a primeira coisa que ele faz, enche o carro de cachaça. Para quê? E ele não tem compromisso nenhum que ele vai fazer. Mas o crente não, o crente tem o lazer dele, tem. Mas ele é posicionado.
Você não vai ver o crente dando vexame por aí porque está caindo de bêbado. Não. O crente, ele é crente onde ele estiver. Ele pode estar na praia, ele pode estar em qualquer lugar do mundo, dentro de qualquer festa, mas ele está em alerta. Ei, eu sou um crente, eu sou posicionado. Eu aproveito o momento, eu gosto de tudo que está aqui, eu consigo desfrutar, porém eu sou estratégico. Irmãos, crente verdadeiro, até na praia, até na festa, até na balada, ele prega ao Senhor e ganha alma. Por quê? Porque ele é alinhado e ele tem uma projeção, ele não perde tempo. Aí você quer tirar férias da igreja, a igreja é você, não tem como tirar férias. Pastor, irmãos, fui para o Ceará uns anos atrás aí. Quantos anos faz a gente foi? Uns 5 anos? Foi em 2016. Aí na hora de fazer a mala, minha esposa pegou uma Bíblia. Falei assim, não leva a Bíblia não. Estou de férias. Deixa a Bíblia aí. Cansado. Eu quero só curtir. Pastor Ed, irmãos, eu também gosto. Ceará, falei, vou só curtir, né, Mias? Mas leva a Bíblia, irmãos. Eu fui para o Ceará, a gente passou aqui lá uma semana? Uns 8 dias. Todo dia o pastor Ed estava fazendo um culto na casa. De manhã eu estava curtindo e à noite eu estava lá, Jesus salva, batiza, leva para o céu. Ei, eu quero dizer para você, este é o nosso posicionamento. No primeiro dia que sacou a Bíblia, eu falei, pronto, agora o pastor Ed veio para o Ceará também. E a gente falou ali naquela cidade, irmão, do interior. Cada dia numa casa e terminava um culto, falava, glória a Deus, amanhã eu estou tranquilo. Chegava alguém, amanhã pode ser na minha casa. E minha esposa que faz minha agenda já acertava a agenda, eu nem sabia de nada. Amém? Então nós não devemos ter amor ao lazer pelo lazer. Nós somos alguém diferente. Se estamos num lugar, nós estamos em alerta. Ei, pode ser que alguém aqui precise de um socorro. Eu sou alguém, eu sou uma voz que clama nesse deserto. Aí tem gente que não, que sai daqui, ele se transforma em outra pessoa irreconhecível, que ninguém consegue olhar para você e pedir um socorro. Mas Deus está dizendo para você, não. O crente autêntico, ele não descansa, ele sempre está disposto a ajudar alguém. Porque o nosso sonho é sempre ter alguém para orar por nós, para chorar por nós, para sofrer em nosso lugar. Mas Deus está dizendo, não tem massagem para você. É pesado, irmão, mas é bom demais, É gratificante, sabia? Mas vamos lá. Terceiro ponto, eu falei que era o último, não é o último, ó. Não estou mentindo não, só me enganei, tá? Pastor, qual que é o preço de eu ser um crente autêntico? Vou te dar mais uma. Você não vai ser aprovado pelo mundo. Nossa. Numa geração de rede social, que você gosta de ganhar um like, gosta. Quando alguém compartilha, então é que você vai nas nuvens. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Não vai ser aprovado pelo mundo. O crente não... Irmão, antigamente o crente era perseguido, sabia? Pessoas tacavam pedra na janela da igreja. Hoje está uma bênção hoje ser crente. João 15:20, olha o que Jesus disse. João 15:20, coloca aí. João 15:20. Lembre-se das palavras que eu disse: nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram, olha Jesus dizendo: ô bonitão,
Se me perseguiram, também perseguirão. Todo mundo pode fazer o que quiser, eu faço, dá errado, né? Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Eu quero dizer para você uma coisa: o mundo pode até te perseguir, mas eles procuram uma palavra e você tem essa palavra. Ei, eu quero dizer para você é que essa manhã, e eu estou correndo aqui para encerrar, porque eu tenho ainda mais 4 páginas, mas eu vou correr. Aí tem gente que fala assim, aí tem gente que para se defender fala, mas nem Jesus agradou a todos, eu vou agradar? É sério que você está se comparando a Jesus? Abra para mim aí, Daniel, Isaías 53:3. Olha o que Jesus sofreu. Olha o que o mestre sofreu. Foi desprezado. O Filho de Deus foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém que quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eu, você, nós precisamos estar dispostos a ser odiados pelo mundo. Está ficando difícil. Faça a conta. Faça a conta. Não é fácil. Mas quer que eu te fale uma coisa? Vai valer a pena. Vai valer a pena, pastor? Vai valer a pena. Irmãos, ser um crente autêntico é como se você estivesse dentro de um navio e esse navio está afundando. E alguém fala assim: para o navio não afundar, nós precisamos nos livrar do peso. E aí você começa a jogar para fora. Irmãos, quando você precisa sobreviver, ninguém mede o valor da carga, ninguém mede o valor e a preciosidade da carga. O que nós queremos fazer? Nos livrar das cargas para quê? Para sobreviver. Assim é a vida do crente. Se você quer sobreviver, comece essa manhã a liberar a carga, liberar tudo aquilo que está pesando na sua vida. O crente, ele precisa estar disposto a abandonar. E hoje é um culto de reflexão. Eu quero dizer para você, o crente ele precisa estar disposto a abandonar qualquer coisa que esteja entre ele e o céu. Ficando pesado hoje, né? Pastor, por que é importante calcular o preço? João 6,66, coloca para mim aí. Por que é importante, pastor, eu fazer esse cálculo? Por que é importante eu fazer esse cálculo? E agora eu já caminho para o encerramento da minha palavra, e é aqui que eu quero conversar com vocês. Cadê? Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Eu estou falando aqui de homens que seguiam a Jesus, discípulos que andavam com Jesus, mas em algum momento eles abandonaram Jesus. Eles viram milagres acontecer, eles viram o sobrenatural acontecer, e por algum motivo eles abandonaram a Jesus. Eu quero dizer que quando a gente não faz o cálculo, todos nós estamos arriscados a um dia dar as costas para Jesus. Eles não calcularam
O que é que eles não calcularam? Eles não calcularam a perseguição, eles não calcularam a doutrina, eles não calcularam o peso que eles iam carregar, e por esse motivo a fé deles esfriou. Eu quero dizer para você que aceitou Jesus e você conhece alguém assim, que chegou aqui correndo, querendo fazer tudo, apaixonado por Jesus, mas não fez o cálculo. O que aconteceu? Abandonou Jesus. Quando a coisa apertou, ele abandonou a Jesus. Mas hoje não, nós sairemos aqui hoje convictos. Esse é o preço, então esse é o preço que eu estou disposto a pagar. É perseguição, estou disposto a pagar. É luta, estou disposto a pagar. É guerra, estou disposto a pagar. É sacrifício, eu estou disposto a pagar. Você conhece alguém assim? Que chegou aqui tão crente, de repente você fala: cadê o fulano? Foi embora. Não calculou o preço. Não aguentou. Eu estou caminhando para o encerramento. E eu já preguei aqui uma vez, você lembra? De Herodes. A Bíblia vai dizer que Herodes amava, Geraldo, Herodes amava ouvir João Batista pregar. A Bíblia diz que ele se alegrava, ele tinha um temor. Mas quando ele calculou que ele precisava largar sua esposa Herodias, que era sua cunhada, e viver o verdadeiro evangelho, ele deixou de lado e o fim dele foi triste. O problema é que nós às vezes gostamos de ouvir, queremos estar aqui, mas não calculamos o preço, e quando vem a conta, a gente foge. É quando vem a fatura, sabe aquela fatura bomba que você calcula que é um valor, e aí você recebe, você quase cai para trás, quando você faz a conta e aí no final ele sempre tem razão, não é que você gastou mesmo. Por não calcular o preço. Você conhece filhos de crente que nasceram num berço evangélico e hoje estão trazendo vergonha para a família que é cristã, porque eles se desviam e vão com tudo para o mundo, e aí você fica: meu Deus, o que aconteceu? Não calcularam o preço, não conseguiram. Você vai na cadeia, como é seu nome? Mateus. O seu é Lucas, o meu é Oséias. Só nome de profeta. Misericórdia. Vai puxar a família, é crente, é evangélico, é católico, é cristão, tem os valores cristãos. E aí o que aconteceu? Eles não foram instruídos a calcular o preço, e quando veio, não resistiram. Tem gente hoje desistindo da fé porque achou que ia ser muito bom, ia ser só bem. Não, irmãos, temos que calcular o preço. Você conhece? Eu conheço. A gente precisa ensinar os nossos filhos. A gente precisa ensinar aos novos convertidos, às pessoas que não foram treinadas a calcular o preço. Olha, o evangelho tem um preço. O evangelho tem um preço. Não é fácil falar nem ouvir, mas eu preciso dizer, é importante, tem um preço. O verdadeiro evangelho tem um preço, e se alguém está pagando, todos nós devemos pagar. Pastor, isso é demais, isso é pesado demais. Então eu vou tirar a minha palavra aqui e vou deixar Jesus falar, amém? Lucas 14, 25, coloca para mim aí. 25, 26 e 27, olha o que diz. A gente já leu no começo, vamos só relembrar. Não é eu que estou colocando esse peso todo, amém? Lucas. Uma grande multidão ia acompanhar Jesus, e esse, voltando para eles, disse, 26:
Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não poderá ser meu discípulo. 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não poderá ser o meu. Sou eu que coloquei esse peso? Não é fácil. Precisamos ensinar as pessoas que não é fácil. E esse é o culto propício, porque essa mesa tem um peso. Essa ceia que você vai tomar tem um valor. Foi pago com sangue, a salvação tem um valor e nós precisamos valorizar isso. Eu vi uma frase esses dias que me impactou muito, que diz assim: uma religião que nada te custa, nada vale. Se o evangelho não te custa, não tem valor. Vai custar. Vai custar. E só para encerrar, eu queria dar alguns exemplos de alguns homens na Bíblia que fizeram o cálculo correto. Lembra de Noé? Você lembra de Noé? Ele sozinho no meio do mundo de pecados, sozinho no mundo cheio de incrédulos. Ele foi zombado, mesmo assim ele não parou, ele construiu até a última madeira da sua arca. Através do quê? Da fé. Fez o cálculo. Vão zombar de mim? Tudo bem, eu vou construir a arca. Vão achar que eu sou louco? Tudo bem, eu vou construir a arca. Vão falar que só eu quero ser o santão? Tudo bem, eu vou construir, porque eu ouvi uma voz, eu ouvi um direcionamento de Deus. Esse foi Noé. E o que aconteceu com ele? Salvou ele, a tua casa e a tua família. Mais um exemplo, pastor, claro, Moisés. Lembra de Moisés? Irmãos, Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele podia muito bem ter uma vida tranquila como a filha de Faraó. Mas ele não, quando ele entendeu, ele deixou o seu posto do filho da filha de Faraó, para andar junto com os hebreus, numa missão suicida. Moisés deixou de ser o filho da filha de Faraó, para quê? Para andar junto com os hebreus no deserto. Sabe por quê? Porque ele calculou o preço. Vão me chamar de louco, eu estou assumindo uma responsabilidade grande, a missão é grande, mas Jesus mandou, mas Deus mandou, eu estou envolvido. Você tem essa coragem? Deixar um lugar de conforto para assumir uma responsabilidade grande, sem nenhuma garantia? Você tem essa coragem? Você pode fazer esse cálculo hoje. Mais um, Saulo. Saulo, ele era um fariseu respeitado. O que Saulo falava estava escrito. E aí ele deixou as grandes possibilidades, as grandes chances de carreira. Saulo deixou os grandes cargos, as grandes honras, respeito. Para quê? Ele trocou a sua admiração por ódio. Saulo, quando era Saulo, ele era admirado. Quando ele virou Paulo, ele era odiado. Você pode hoje assumir um boleto desse? É o preço. Até parece loucura, ano 2022, alguém falando sobre isso, mas não é. Abre para mim aí, Tiago 4, do versículo 6 ao versículo 10. Como pode isso, pastor? Como que isso é possível? E eu já estou encerrando. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras: Deus se opõe aos orgulhosos,
mas concede graça aos humildes. Versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Versículo 8. Aproxime-se de Deus, e eu encerro a minha mensagem aqui, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Entristeçam-se, lamentem-se, chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. E por último, humilhem-se diante de Deus, do Senhor, e Ele te exaltará. Vale a pena ou não vale? Humilhe-se perante o Senhor, porque Ele te exaltará. Vai valer a pena, igreja. Vai valer a pena ser um crente autêntico, vale a pena ser um crente original, um crente que não é falso, um crente autêntico, vai valer a pena. Humilhem-se, se aproximem de Deus e Ele se aproximará de você. Faça o que é correto, faça o que é certo, porque o Evangelho não mudou, nada mudou. Até parece que mudou, mas não mudou. A igreja que era branca agora é preta. O pastor nem sempre usa gravata, mas aliás, hoje minha gravata não fechou, irmão. A camisa aqui. Aí não deu para vir com a gravata, gordinho. A essência é a mesma. A gente não pode alterar a essência do Evangelho é a mesma. Eu não sei se vocês conhecem, mas vocês já ouviram falar nos missionários moravianos? Eu acho que esse é o nome, moravianos. Homens e mulheres que se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos para se infiltrar no meio dos escravos e pregar o Evangelho. Irmãos, eu falo por mim, eu não estou falando de ninguém, estou falando por mim. Hoje, o orgulho do pai é olhar para o filho e falar assim: vai ser o advogado, vai ser o médico, e graças a Deus tem que ser mesmo. Difícil você ver alguém falando assim: vai ser um pastor, vai ser um missionário. Estou mentindo, irmão? É só lá em casa isso. Qual que é o preço? Tem gente que nem na igreja cabe mais, irmão. Quer ficar só no sofá com o controle na mão, comendo pipoca sem camisa, assistindo o culto e fala que isso é Evangelho. Tem igreja que agora é 100% digital, sabia disso? É só no aplicativo. Eu falei, misericórdia. Não tem mais comunhão. Qual que é a vantagem de uma igreja digital? Que você não precisa ver aquela pessoa que você não gosta. Você não precisa ver ninguém, irmão. Nem quem gosta, nem quem não gosta. Tá tudo certo. E chamamos isso de Evangelho. Mas hoje é um culto de ceia e é um culto de alinhamento. Quantos querem ter um evangelho, ser um crente autêntico? Levanta a mão. Nossa! Então vamos ficar de pé. E daqui a pouco a gente já vai entrar na ceia. A minha ideia aqui hoje é falar para vocês e continuar falando com vocês o resto da semana. Amanhã, quando você for apresentado a uma situação, você vai lembrar de mim falando assim: abandona o pecado. Amanhã, quando você estiver diante de uma situação e começar a pensar: por que isso está acontecendo comigo? Você vai lembrar: eu sou crente, eu tenho que vencer batalhas.
Amanhã, quando você estiver pensando em desistir, você vai lembrar de mim falando aqui no altar: ei, você tem desafios, você tem sacrifício para fazer. Por quê? Porque você é crente. Pastor, não quero desafio, não quero vencer luta, não quero nada disso, eu quero uma vida de paz. Uma religião que nada custa, nada vale. Nada vale. Nada vale. Nada vale, nada vale, nada vale. Ei, eu quero que você pegue esse pão hoje e esse suco de uva hoje, e antes de comer, você vai fazer uma análise e dizer: eu estou fazendo a conta? Quanto custa? Eu estou disposto, o que é ligado na terra é ligado no... Você está disposto a ser um crente autêntico? Você está disposto a ser um crente autêntico? Pastor, só para lembrar, o que é ser um crente autêntico? É batalhas a serem vencidas e travadas, é sacrifício a serem feitos, é um Egito para ser esquecido. O mundo tem que ser esquecido. Tem gente que está aqui na igreja, irmão, aí começa a falar comigo, aí eu já começo a perceber algumas coisas. Fala assim: pastor, quando eu era do mundo, assim de mulher, maior orgulho, misericórdia. Não, porque quando eu era do mundo, meu telefone não parava. Deus está dizendo para você: você quer ser um crente autêntico? Abandone o Egito. Larga as práticas que você praticava lá naquele lugar, que não era o seu lugar. Agora aqui é um novo lugar. Você é uma nova pessoa, nova criatura. Então para de olhar para trás e ainda achar que está perdendo alguma coisa. Ei, você não está perdendo nada. Agora você tem tudo. Não, quando eu era do mundo eu andava eu roubava banco. Só tem orgulho quem fala que roubava banco. Mas você era um miserável, um pecador miserável. Jesus olhou para você, teve misericórdia da sua vida e te transformou, te deu uma salvação, te deu uma família. Hoje você está aqui restaurado, transformado, e ainda pensa em olhar para o mundo. Como que eu faço para ser um crente autêntico? Você tem um deserto para atravessar. E por último, o que eu faço para ser um crente autêntico? Olha para cima. Todo mundo olha para cima. Olha para cima. Tá vendo um anjo? Não. Tá vendo a cruz? Não é? Tá vendo a cruz, irmão? Todo mundo tá vendo a cruz? Você tem uma cruz para carregar. Tem gente que estava procurando um anjo. Não tem anjo não, tem só essa cruz aí, para você carregar todos os dias. Vai valer a pena. E vai valer a pena, 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 tudo mesmo. Vai valer a pena. Se vai valer a pena, e vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Sustentas em minha dor, e isso me leva aos pés